Fala pessoal, graça e paz, estamos aí com um novo vídeo, né? Não poderia deixar de pedir a vocês que venham estar curtindo, se inscrevendo no canal e compartilhando para nos ajudar a divulgar a palavra do Senhor. Hoje eu vou ser bem objetivo, tá? E a temática, hoje a gente vai se prender mais a uma reflexão, tá? O tema de hoje é: não julgues para não ser julgado, tá? O texto base está em Mateus 7, o verso 1 e 2, que diz assim: não julgueis para que não sejam julgados, porque com o juízo que julgais, sereis julgados, e com a medida em que medis, vos medirão a vós. Então, querido, preste bastante atenção, eu vou estar lendo uma reflexão e observe e veja o que você tira de aprendizado dessa pequena reflexão. Uma certa igreja estava precisando de um pastor, e um dos presbíteros resolveu escrever uma carta, como se estivesse recebido de um candidato, e a leu perante o conselho da igreja. Na carta dizia: senhores, sabendo que o púlpito de sua igreja está vago, gostaria de me candidatar ao cargo. Tenho muitas qualificações que penso que irão apreciar. Tenho sido abençoado com poder na pregação e tenho tido muito sucesso para a glória de Deus como escritor. Alguns dizem até que sou um grande administrador. Algumas pessoas, contudo, têm algumas coisas contra a minha pessoa. Tenho mais de 50 anos de idade, muito mais. Nunca fiquei no mesmo lugar por muito tempo. Tive que deixar uma certa cidade porque a obra causou tumulto e distúrbio. Tenho que admitir que estive na cadeia por 3 ou 4 vezes, mas nunca por ter cometido mais ações. Minha saúde não é boa, embora eu consiga trabalhar muito. Tenho exercido minha profissão para pagar minhas despesas e não ficar dependendo do dinheiro da igreja. As igrejas que tenho pregado são pequenas, embora estejam localizadas em grandes lugares. Não tenho tido comunhão com líderes religiosos das diversas cidades onde tenho pregado. Para falar a verdade, alguns deles me levaram às barras do tribunal. Me atacaram fisicamente e violentamente. Eu não sou bom para manter arquivos de registro. Muitos sabem que eu esqueci as muitas pessoas que eu batizei. Todavia, se os senhores quiserem me aceitar, esforçar-me-ei o máximo, mesmo que seja obrigado a trabalhar para custear o meu sustento. Depois de ler esta carta diante do conselho, o presbítero perguntou aos líderes se estavam interessados naquele candidato. Eles replicaram que ele jamais serviria para aquela igreja. Nós nunca aceitaríamos um homem enfermo, contencioso, turbulento, um ex-presidiário, descabeçado, arrumador de confusão e ainda mais. A apresentação daquele homem era até um insulto para a igreja e para qualquer igreja na face da terra. Foram logo perguntando o nome do candidato, pois estavam dispostos a não permitir que ele fizesse parte de nenhuma denominação que eles conhecessem. Tamanha foi a surpresa e a vergonha dos líderes daquela igreja. Quando o presbítero humildemente disse que o nome daquele candidato que eles estavam rejeitando era nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos e escritor da Bíblia Sagrada. Pare, pense e reflita sobre isso. Eu acabei de ler aqui a biografia de Paulo, tá? Paulo, ex-presidiário, contencioso, arrumava uma confusão, não tinha currículo nenhum para ser um líder, principalmente nas igrejas de hoje. Se formos ver por aparência, nenhum dos discípulos tinha condição de ser discípulo, porque não eram homens
na ótica humana, qualificados. Por que eu li essa reflexão hoje? Porque muitas das vezes nós temos a facilidade de observar as falhas das pessoas. Quando eu falo para você, pense sobre Sansão na Bíblia, eu tenho certeza que a primeira coisa que você vai pensar é no homem que desobedeceu a Deus e perdeu a sua força porque se envolveu com uma mulher de terra estranha. Mas ninguém lembra que Sansão foi um grande juiz que libertou o povo, que matou mais de 1000 homens com uma queixada de jumento, que fez grandes coisas através da força que Deus lhe concedeu. Quando falamos de Davi, lembramos um adúltero, mas Davi teve as suas qualidades, tanto que ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Infelizmente, nós só vimos as falhas, só temos as condições de ver as coisas que são negativas. Quando foi lida essa carta diante desse corpo de obreiros, realmente, ao falar que a pessoa é um presidiário, causador de tumulto, doente, velho, não teria condições. Mas, ao fim, quando vemos que nada mais nada menos se trata do apóstolo Paulo, eu tenho certeza que o coração daqueles homens se entristeceu, porque eles deixaram de ver com os olhos espirituais e passaram a ver com os olhos carnais. Então, meu querido, para com esse negócio de só olhar as falhas das pessoas. Para com esse negócio de olhar só o lado ruim das coisas. Eu costumo dizer que todas as coisas têm o seu lado positivo. Todas as pessoas têm qualidades, sim. Então pare, em nome de Jesus, pare com esse negócio de olhar só os defeitos e comece a olhar as qualidades. Nós, aonde estaríamos se não fosse a misericórdia e a graça do Senhor? Não éramos dignos nem de estar vivos, mas a graça nos alcançou. Amém, queridos? Que essa reflexão fale ao teu e ao meu coração. Amém? Vamos estar orando? Senhor Deus Pai, mais uma vez eu te clamo, Pai. Deus, que venhamos aprender a não julgar as pessoas, Pai. A não olhar apenas as falhas, Pai. Mas a identificar, Senhor, as qualidades, Pai querido, a identificar, Senhor, que as pessoas, Senhor amado, são muito além das aparências. Pai, nos ensina, Pai, a ter olhos espirituais e amar como o Senhor amou. Se conosco é o que eu lhe peço e te agradeço, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Semana que vem estaremos com um novo vídeo, se Deus assim nos permitir. Até lá, um forte abraço. Então vem, como